Em pé, então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora de Fátima, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, então nós vamos, numa primeira parte, a gente vê o que é sacramento, antes de entrar nessa folha que vocês têm aí, tá? E depois aí na segunda parte vê os sacramentos através da Sagrada Escritura, né? Algumas orientações nesse sentido. Bom, primeira coisa para a gente pensar, a própria revelação de Deus, ela acontece, não diretamente, mas através de símbolos, através daquilo que Deus se revelou ao ser humano, tá? E quando a gente vai lá no Catecismo da Igreja Católica, e isso desde de Catecismo de Trento, etc., tá lá aquela definição que vem desde São Tomás de Aquino, né? Os sacramentos, eles nos dão a graça através do quê? De sinais, porque são sinais sensíveis da graça de Deus. Sinais que não são apenas sinais, mas sensíveis. E uma das coisas que a gente fala quando fala de sinais sensíveis é a palavra símbolo. E quando a gente pensa em símbolo, a gente pensa assim, não é faz de conta. Não, símbolo não é faz de conta. O símbolo, ele nos une a uma realidade específica. E diferente de sinal. Por exemplo, vocês vieram para cá, nós estamos sempre rodeados de sinais. Sinais de trânsito, por exemplo, que é o mais fácil a gente imaginar. Então vai pegar o semáforo, o verde ultrapassa, o amarelo atenção, e o vermelho é pare. Essa é algo totalmente convencional, poderia ser tranquilamente ser o contrário, né? Mas é assim que foi determinado como sinal. Então, quando a gente fala de sinal, o vermelho, ele quer dizer pare, e não quer dizer outra coisa nesse ponto, certo? Agora, quando a gente fala de símbolo aí do próprio da língua grega, é simbalém, quer dizer, essa cobalém, o bala quer jogar junto, quer dizer, quando se fazia um contrato, as duas partes ficavam com partes diferentes de um instrumento ou de algo assim, e se unia para lembrar daquele contrato feito. E daí que veio a palavra. Então, o símbolo é a união, não a uma ideia única, não a algo único, mas a uma realidade. A uma realidade, tá? Então, exemplo de símbolo. Aqueles que são casados, por exemplo, a aliança é símbolo. A bandeira é símbolo. A nossa cruz, o crucifixo, é símbolo, tá? Então, remete a uma realidade muito maior do que aquilo quer dizer. Muito fácil a gente imaginar.
se você pega a bandeira, ela remete a uma realidade muito maior do que ela mesma. Muito maior. É um pedaço de pano em que tem algo pintado ali, mas não fica naquele pedaço de pano. Como a bandeira do Brasil. Então, a bandeira do Brasil, que a gente até quando era criança, vai lá, canta o hino nacional, e o hino nacional também é um símbolo, porque remete à pátria. É diferente remeter somente ao país ou à nação. Quando a gente fala a palavra pátria, é sentimento. É o sentimento que eu tenho a essa realidade que inclui o meu povo, a minha terra, as pessoas que convivem comigo. Então, quando eu olho para a bandeira, é isso que ela reflete. Tá dando para entender, gente? Tá? E aí, brincando, é muito fácil. Aquele que eu dei o exemplo no sábado, repito, né? Vai no jogo do Corinthians de preferência, que é uma torcida pequena, pega a bandeira na frente da torcida, pisa em cima e queima. Tranquilo? O que vai acontecer? Mas a gente podia pensar assim, mas é só um pedaço de pano. Por que aconteceria? Aconteceria uma tragédia. Por que aconteceria uma tragédia? Porque aquela bandeira, ela remete à torcida, remete a uma paixão, remete a uma realidade que ela, como um pedaço de pano, está tudo concentrado ali. Tanto que tem pessoas, estava vendo agora na internet, vai fazer campanha para fazer tatuagem do emblema do Corinthians a pé. Por quê? Porque remete, aí vem aquela história, ser corintiano não é só um time, é uma religião. Por quê? Começa a remeter a uma realidade muito maior do que o símbolo. Muito maior. Aqueles que são casados. Tira a aliança. E fala, não vou usar mais, mas fala isso para a esposa. E de preferência na frente de todo mundo. Ela vai gostar? Não. Por quê? Porque a aliança é símbolo de uma realidade maior. Tá? Então nós, como seres humanos, nós somos, como diz um autor em liturgia, nós somos animais simbólicos. E um outro autor vai dizer, a maior crise que hoje o ser humano passa é exatamente essa, a crise do simbólico. A crise dessa realidade maior, que as pessoas o que faz? Elas se prendem à aparência. Por exemplo, o símbolo ele tem duas partes. A parte do simbolizante e a parte do simbolizado. A parte do simbolizante, por exemplo, é, como eu dei o exemplo, da bandeira. Tá? É um pedaço de pano que tem algo desenhado, etc. A parte do simbolizado é a realidade a qual essa bandeira remete, que é muito maior do que aquilo lá. O que está acontecendo hoje? As pessoas estão presas à aparência. Elas estão presas ao simbolizante, à aparência, e não aquilo que o símbolo remete. Deu para entender? Tá? E isso é um problema. Por isso que também a crise sacramental que muitas vezes a gente cai. Tá? Você pega a igreja como a Igreja Universal do Reino de Deus, aí fica pegando tudo quanto é símbolo e começa a usar de maneira mágica. Tá? Simplesmente supersticiosa. Pega aquilo e usa
aquilo que é aparente e não aquilo que se remete, tá? Agora, isso tudo não fomos nós que inventamos. Primeiro, isso daí faz parte da história da humanidade. Então, na história da humanidade, a primeira coisa que indica do nascimento de uma cultura e cultura ligada a símbolo e religião, por exemplo, é o enterro. É o enterro. O ser humano, ele começou, quando surgiu, e aí os indícios da arqueologia mostram, a enterrar. E esse enterrar já mostra o quê? O corpo ou era colocado dentro de urnas, ou dentro de vasos, ou seja lá o que for, já remete o quê? Há uma ligação com aquele corpo que não tem mais vida, mas que remete a algo que é maior do que aquilo lá, que se é um cadáver. E isso faz parte da nossa vida e da nossa cultura. A revelação de Deus aconteceu através disso, né? É muito fácil a gente pensar. Você está descendo a Serra de Santos, num dia, 4 horas da manhã, numa segunda-feira chuvosa, e a hora que você está descendo, o seu carro quebra. Você está sozinho e simplesmente você está naquela escuridão. É de dar desespero, não? A hora que você vê vindo, vem um guincho e para. E pergunta, o que está acontecendo? Em que posso te ajudar? E aí você conta, não, eu estava passando aqui casualmente, que eu estava voltando de outro serviço, e estou aqui, então vamos lá, vou te ajudar. O que você falaria? O que você pensaria naquela hora? Então, o que é falar graças a Deus? Você lê naquela situação, você lê uma intervenção divina. Outras pessoas vão falar o quê? Coincidência. Vou pensar, é passado. Não, aí é outra leitura ainda, né? Mas, se nós estivéssemos vendo os eventos que acontecem, a cruz naquele dia, com Jesus, muitos podiam ver, é mais um, tá? Vai ver Travessia do Mar Vermelho, como foi, como não foi, a experiência de fé, não interessa mais agora pensar mais. Acontece um fato, você lê como intervenção de Deus. Agora, outra pessoa poder ver aquilo, como muitas pessoas falam de milagre, né? Tem 1000 explicações para falar, não deve ser isso, deve ser aquilo. E aí vai tentando explicar. Aí é o que a gente chama de fé. Então, ao ver os sacramentos, nós temos que ver com a visão de fé, que são símbolos, repito, não é faz de conta, remete a uma realidade maior, tá? E isso está presente na história humana. Uma das vias para a gente entender símbolo e sacramento são os sacrifícios que estão lá na Sagrada Escritura, tá? O que é o sacrifício? Sacrifício, a primeira palavra que tem que vir na nossa cabeça, bom, sacro, é separado para, e no caso aí, para unir a Deus. Tá? Essa é a razão do sacrifício. Tanto que aquela palavra corban que está lá no Evangelho, quando se consagrava algo, e ali Jesus critica aqueles que faziam porque queriam tirar dos pais para unir, aquela palavra quer dizer se aproximar. Então, a razão do sacrifício, do fazer sagrado, do dar aquilo para a divindade, é nos unir à divindade, é nos unir a ela, tá? E isso não é algo nem cristão nem judaico só,
Isso é universal. Isso está presente na maioria das culturas. Certo? Isso que o pessoal, desculpe o pessoal, tá? Que eu Sim. não vou saber dizer agora quem, mas há uma interpretação, né, dizendo que o sacrifício é porque é um sacro ofício, é um fazer coisas para o sagrado. Isso. Pode levar a esse tipo de interpretação? Sim, sim, mas o que é sacer no latim? É separado. É o separado. Tanto que no Wise, eu gosto muito quando vai pegar a palavra não sacrifício, mas sacerdote no Wise, ele vai falar o sacer é o sagrado. E o dote lá é o dar. Então é dar realmente aquilo que é sagrado. É dar para unir a divindade. Que aí a coisa do sacerdote seria essa. Certo? Vamos pegar, nós quem tem a Bíblia aí, vamos pegar no Gênesis 4, que é o Caim e Abel. Não vamos entrar, obviamente, aqui nem em Caim nem em Abel, né? Mas assim, mas sim no sacrifício. Então, Gênesis capítulo 4, versículo 3. Tempos depois, aconteceu que Caim trouxe frutos do solo para oferecer ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe os primogênitos do rebanho e a gordura deles. E o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Então, aqui a gente vai pegar várias passagens, a gente vai colecionando aqui qual é essa dimensão do sacrifício, tá? Primeiro, duas dimensões aqui, agrícola e pecuária, pastor. Então, uma planta agrícola, o outro pastor. Aqui tem correntes, tá? Pastor, aqui não vamos interpretar isso, senão não teria nem tempo para isso. Mas o mais importante, eles oferecem sacrifício para Deus. Qual a razão de oferecer? Olha a palavra, ser agradável a. Agradar a divindade. Fazer nos aproximar dela. Ou melhor, fazer a divindade se aproximar daquele que sacrifica. Daquele que oferece. Tá? O sacrifício se queimava e subia essa fumaça ao céu. Que é esse sentir que eu quero me unir à divindade. Fica claro isso, gente? Tudo bem? Tá? Então, a intenção aqui, já apresentando no início da Bíblia, é apresentar que os filhos de Adão e Eva já faziam esse sacrifício e tinha essa intenção de se aproximar do Senhor. Tá? Gênesis 8, versículo 20. Aí o dilúvio, né? Então Noé edificou um altar ao Senhor e ofereceu sobre o altar holocausto de todos os animais puros e de todas as aves puras. O Senhor, olha a expressão, respirou o suave odor e disse em seu coração: nunca mais tornarei a amaldiçoar a terra por causa do ser humano, por ele ter más intenções no coração desde a infância. Nunca mais tornarei a atingir todo ser vivo como acabo de fazer. Então, quais os ingredientes aqui que a gente pode pegar para aquilo que nós estamos tentando elaborar? Primeiro, o altar, o lugar alto para se aproximar mais do Senhor. Esse oferecer no altar do holocausto animais puros. Aquilo que depois, lá no livro do Levítico, o livro do Levítico é inteirinho só sobre isso. Então, o animal, ele deveria ser
puro. Ele deveria, certas categorias eram consideradas puras para oferecer ao Senhor e outras não. Outra característica do animal é que ele deveria ser sem defeito. O que é animal sem defeito? Não só por ele ser bom, mas o animal ele deveria ser uno. Não deveria ter quebra. Não deveria ter defeito. Defeito seria isso. Seria uma quebra. Então o animal ele tem que ser, a palavra aí, perfeito. E aí vem a razão do sacrifício. O que o animal faz, afinal de contas? Ele substitui aquele que oferece. O animal, ele vai no lugar daquele que oferece. E aí, é como se eu, unido àquele animal, eu fizesse subir a minha intenção para Deus. O meu querer. E aqui fica claro, o Senhor sente o cheiro, né? Sente o cheiro e se agrada disso daí. Tá? Então, vamos lá. Sem perder o fio da meada. O sacrifício a razão dele é nos unir a Deus. É nos unir à divindade. É nos unir ao sagrado. Para quê? Para agradar. E aqui fica claro. A decisão de Deus não vou mais destruir. É aquilo que São Paulo depois vai falar, somos filhos da ira. É aplacar a ira de Deus. Isso daí não só no contexto nosso. Outros povos faziam a mesma coisa. Tá? Para aplacar a ira de Deus. E aqui ter o beneplácito do próprio Deus. Tá? Gênesis 11, versículo 4. Quando a gente fala de simbólico, qual que é o contrário de simbólico? Vocês dois já sabem, né? É o bólico. O que é o outro bólico que tem na nossa língua portuguesa? Tem o simbólico e o outro? Fala. É isso aí mesmo. O diabólico. E o que é o dia? O sim é convergir. O dia é o contrário, é separar. É separar. Então, o contrário de simbólico, que é unir, é o diabólico, por isso vai vir a palavra diabo, né? Quer dizer, essa coisa da separação. Da separação. Então, nós podemos muitas vezes fazer coisa na vida que às vezes estamos trabalhando nessa dimensão do diabólico. E aqui, pegando Babel, a Torre de Babel, a gente vê qual é esse sentido. Não que aqui seja o diabo, qualquer coisa assim. Mas usar coisas que ao invés de unir, separa. Deu para entender? Tá? Então vamos lá. Todo mundo conhece a história da Torre de Babel, né? Construir a torre para chegar até o céu, aquela coisa toda. Versículo 4. Disseram ainda, vamos construir para nós uma cidade e uma torre cujo topo alcance o céu. Façamo-nos um nome para não ficarmos dispersos por toda a face da terra. Versículo 7. Aí é Deus falando. Vamos descer, vamos confundir a língua que eles falam ali. E de modo que um não entenda o que diz o outro. Presta atenção. Por que hoje nós temos edifícios, pode ter certeza, muito maior do que esses que construíam? Tá? O problema é construir o edifício? Não. O problema é construir a torre? Não. O problema é qual a razão que eles queriam construir isso? Aí no versículo 4. Qual que é a razão? Vamos, gente.
que está escrito aí? Vamos tocar o céu. Oi? Tornar célebre o nome. E, olha o terceiro, tá certinho que vocês estão falando. Então, tocar o céu, tornar célebre o nome e... Qual que é o problema que tem aí, gente? Qual que é o problema? Tá certo isso, tá errado? Porque é disso que vem a confusão, né? A separação. Que depois os autores sagrados vão falar que Pentecostes, lá em Atos 2, é a solução para isso, né? Porque aí vem a união das línguas feita pelo Espírito. Qual é o problema aqui desse diabólico aqui, dessa separação? Qual é? Oi? Não. Gente, eles querem tocar o céu, eles querem fazer o nome, e eles querem não ficarmos dispersos. Qual que é o problema disso? Não tem problema? Tudo bem? Tá certo a gente fazer esse tipo de oração para Deus? Qual que é o problema que tem aqui? Oi? Tradução, aquilo que está em Gênesis 3. Ser como Deus, mas pela própria força. Façamos. Nós queremos fazer. Nós queremos realizar. Nós somos totalmente independentes de Deus. Tá? O ser humano quer ser Deus por si mesmo. Aí não é mais união com Deus. Aí é separação do próprio Deus. É aí o rosto do diabólico. Ficou claro? Tá? Na medida que eu vou realizando coisas para eu me enaltecer, aí vem a separação de Deus, e essa separação vai separar o ser humano também. Inclusive interiormente. O ser humano se racha no meio. E vem tentando, né? Desde o fruto proibido, né? Sempre. O apego que certas pessoas têm, por exemplo, ao poder, olha o que foi Adolf Hitler na Segunda Guerra. Tá? A ambição do quê? Ele falava que o Terceiro Reich ia durar 1000 anos. Ia durar 1000 anos, durou 10. Mas ia durar 1000 anos. E que o poder era a razão de viver. E que os fracos deveriam morrer. Isso está em discurso, gente. Era público isso. Olha o que deu. E isso daí eu estou dando um exemplo. Pode pegar outros tranquilamente. Isso aqui está sempre embaixo. O homem querendo fazer pela própria força o seu nome. Vamos pegar, não precisamos ir lá, mas Filipenses 2. Né? Jesus Cristo, sendo condição divina, sumiu ao ser igual ao ser humano, foi obediente até a morte de cruz. E nessa obediência, o Pai lhe deu um nome. Então Jesus faz o caminho exatamente diferente daqui. Ele vai pela obediência ao Pai, e aí ele recebe o nome. Aqui não. Nós vamos construir um nome. Nós vamos fazer esse nome. Se a gente joga isso para o sacramento, a gente pode muitas vezes ter má intenção no sacramento e criar algo assim. Eu vou fazer por mim mesmo. Eu vou realizar e vou tomar posse daquilo. Não. A gente sempre se submete a Deus, tá?
Então tem essa dimensão do diabólico aí, né? Gênesis 14, que aí todo mundo conhece a história de Melquisedeque, né? Mas aqui não estamos aqui para interpretar nisso, nós queremos pegar elementos do simbólico e depois para a gente entender sacramento, tá? Vamos lá no versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e como sacerdote de Deus Altíssimo, abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. E Abraão entregou-lhe a 10ª parte de tudo. Quais elementos que a gente vem pegar aqui? Primeiro, pão e vinho. Tá? Então aqui, esse Melquisedeque vai ser trabalhado pelo Salmo 110, depois vai ser trabalhado por toda a carta aos Hebreus, tá? Já vem lá capítulo 7 até o capítulo 10. Então vai trabalhar essa dimensão do sacerdócio eterno de Jesus. E, obviamente, pão e vinho vai se referir naturalmente à Eucaristia, certo? Mas o que é interessante aqui, ele oferece pão e vinho, certo? Mas a esse pão e vinho está ligado a bênção dada a Abraão. Então aqui tem esse movimento da liturgia, né? Essa bênção que é o bem que Deus dá, e o reconhecimento pelo dízimo aqui, acho que a gente não tem que se importar com o dinheiro em si, mas o reconhecimento que Abraão faz é o quê? Eu quero glorificar a Deus e bendizer a Deus por isso. Esse movimento de descer e subir é um movimento que está até hoje dentro da liturgia e dos sacramentos. Então, dentro da dimensão sacrificial, que aqui está pão e vinho, e toda a dimensão simbólica do pão e do vinho, tá? Está essa coisa do abençoar, da ação benevolente de Deus sobre a pessoa. E a outra dimensão, o reconhecimento da pessoa com relação a esse bem que é feito. Então já está aqui já. Coisas que nós fazemos até hoje. Certo? Tá? Vamos lá, Gênesis 22, que é o sacrifício de Isaac, né? Obviamente nós não vamos fazer nenhuma exegese aqui do sacrifício de Isaac, mas nós queremos ver o versículo 12 aí, tá? E o anjo disse: Não estendas a mão contra o menino, e não lhe faças mal algum. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste o filho, teu unigênito. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro, preso num espinheiro pelos chifres. Então foi pegar o carneiro e ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. Abraão chamou aquele lugar: O Senhor verá. Hoje se diz: No monte o Senhor se faz ver. Então, dentro da Sagrada Escritura, não tem essa dimensão de sacrifício humano. Só tem uma menção lá de um rei que sacrifica, e isso causa um escândalo tão grande dentro do povo de Israel, que aqui é uma tentação de Abraão, etc. Mas não é isso que a gente quer ver. O que é importante aqui? O holocausto do carneiro no lugar do filho. No lugar do filho. Então aqui é mais uma comprovação daquilo que eu falei lá atrás. O sacrifício para estar no lugar da pessoa. Substitutivo aí. Certo? Substitutivo. E esse substitutivo faz com que a pessoa se una aí à divindade e agrade a divindade. Vamos lá. Então, o sacrifício substitutivo, ele é um símbolo. Então, É. a união Sim. com Sim.
A celebração da união com o divino, é isso? Sim. Tanto, gente, você vê, nós estamos no século 21, tá? O sacrifício é feito e não é feito lá atrás. Até hoje, religião de matriz africana faz sacrifício, tá? Então ele é algo presente na vida do ser humano, tá? E a perfeição do animal é para mostrar que tem que ser perfeito para poder ser apresentado. Então, você pega, com qualquer hora vocês puderem, é um filme de Mel Gibson que chama Apocalipto, tá? Ele vai, além do filme, a história, tudo lá que tem, etc., mostra o que é o sacrifício dentro lá dos indígenas, dos maias, dos incas, etc. Que é aquela coisa de pegar o coração das pessoas e oferecer. Porque se vocês já viram em literatura, seja lá o que for, matar velho. Quem vai para o sacrifício é a pessoa velha? Não. O velho pode morrer por outra razão, que é para não ser peso para a tribo. Isso antropologicamente sim. Quem que é oferecido em sacrifício quando é sacrifício humano? Jovem, virgem, donzela ou criança. Por quê? É esse raciocínio. O raciocínio do quê? Tem que ser perfeito. Não pode ter sido maculado. Maculado é manchado. Não pode ter mancha. Não pode ter defeito. Tá? E é isso que agrada. Isso está dentro de nós, isso. Tá? Isso daqui não é nem religioso, é antropologia. Correto? Tá? Aí vai falar que Jesus é o quê? O cordeiro sem mancha. Tá? Ele oferece o verdadeiro sacrifício. Só que ele, ao mesmo tempo, ele é o sacerdote, ele é a vítima e ele é o altar. A tríade aí se torna una. Por isso que a carta aos Hebreus, depois vocês leem ela inteira enquanto vocês chegarem em casa, a carta aos Hebreus vai trabalhar exatamente isso. Ele é o sacerdote, ele é a vítima e ele é o altar. Quem sacrifica é o sacrificado e é onde sacrifica. Exatamente. Ele unifica tudo isso. Tá? Vamos pegar Gênesis 28, versículo 10. Ele remete a onisciência, de presença. Sim. É porque ele é Deus e homem, né? Sim. Vamos lá. Aqui não é essa dimensão, mas é uma outra para a gente entender, símbolo também, essa dimensão sacramental na Bíblia. Jacó saiu de Bersabeia e foi a Arã. Chegando a certo lugar, resolveu passar ali a noite, pois o sol já se havia posto. Pegou uma pedra do lugar que para servir-lhe de travesseiro, e nesse lugar se deitou. Em sonho, viu uma escada apoiada na terra, e com topo no céu, e por ela subiam e desciam os anjos de Deus. No alto da escada estava o Senhor, que dizia: Eu sou o Senhor, Deus de teu pai Abraão e Deus de Isaque. A ti e à tua descendência darei a terra em que estás deitado. Tua descendência será como a poeira da terra, e tu te expandirás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. E em ti e a tua descendência serão abençoadas todas as tribos da terra. Estou contigo e te guardarei aonde quer que vás, e te farei voltar a este solo. Nunca te abandonarei até cumprir o que te prometi. Ao despertar, Jacó disse: Sem dúvida, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E cheio de pavor acrescentou: Quão temível é este lugar, e nada menos que a casa de Deus e a porta do céu. De madrugada, Jacó levantou-se, pegou a pedra que lhe servira de travesseiro, ergueu-a em pé
com um marco, e sobre ele derramou azeite. Ele chamou aquele lugar Betel. Anteriormente a cidade chamava-se Luza. O que é interessante aqui? Primeiro é este sonho, né? E a partir deste sonho, o que Jacó faz? Ele pega a pedra. Porque a pedra ali estava ligada ao sonho dele, né? Porque foi em cima daquela pedra que ele sonhou. E ele unge aquela pedra, e aquela pedra se torna símbolo do quê? Daquilo que ele sonhou. E o que ele sonhou? Qual que era o sonho que nós vimos aí? A escada. O que essa escada fazia? Oi? Então, mas os anjos, eles não só desciam, eles subiam também. Então é esse caráter de ligação entre o céu e a terra. E a pedra se tornou o símbolo dessa ligação entre o céu e a terra. Ficou claro? Então, é isso que o símbolo faz. Aqui o símbolo vai remeter a uma realidade muito maior, que é essa escada, que é o próprio Deus. Por isso a unção. Agora essa pedra, ela é consagrada. Olha o nome. Junto, sacro, do sagrado. A mesma dimensão do simbólico. Deu para entender? Tá? Só uma questãozinha. Tem alguma ligação com jogar o óleo sobre o altar? Sim, total. Vem daqui. Eu garanto que, não, agora de cabeça não lembro, mas garanto que uma das leituras da dedicação da igreja pode ter certeza que é essa daqui. Pode ter certeza. Como é que é o nome do cerimonial mesmo? Dedicação. Sagração. Não, o nome correto é dedicação. 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 Dedicação do altar? Então você pode dedicar o altar ou dedicar a igreja, tá? Então a partir daquele momento aquilo pertence ao próprio Deus. E quando é dedicação de igreja, se coloca cruzes, e aí o bispo, além de dedicar o altar, ele vai ungir as paredes. E se torna o quê? Bet-El, casa de Deus. Que é exatamente a etimologia dessa palavra. Tá? Casa de Deus. Tá? Vamos pegar Êxodo 3, que é aí a vocação de Moisés. E aí vamos trabalhar essa coisa do símbolo aí também. Certo dia, quando apacentava o rebanho de seu sogro Jetro, sacerdote de Madiã, Moisés levou o rebanho ao outro lado do deserto e chegou ao monte de Deus, o Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia, mas não se consumia. Vou me deslocar para ver essa visão grandiosa, pensou Moisés. Como é que a sarça não se consome? Tá? O Senhor viu que Moisés se deslocara para ver. Então, do meio da sarça, Deus o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus lhe disse: não te aproximes, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde estás é solo sagrado. E acrescentou: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, pois temia olhar para Deus. Pergunta básica: por que tirar a sandália? Mas qual a razão do lugar ser sagrado e ele tirar a sandália? Oi? Mas por que seria respeito?
Não seria mais respeito ficar com a sandália? Vamos pensar? Então eu não vou pesar, porque é sagrado, né? Quando a gente era criança não podia subir em túmulo, né? Lembra? Quer dizer, não podia, porque vai tocar e tal. Mas por que que Deus mandou ele tirar a sandália? Oi? Então, mas tem que pisar na Terra Santa. Esse solo é sagrado. Por que pisar na Terra Santa? Por que, gente? Exatamente. Que a divindade chegue a mim. Então aquela sarça que não se consome é algo divino. E eu quero me unir a isso. Tá? Em Lucas 10, não precisamos ir lá. Quando uma cidade não aceita a palavra, o evangelho, Jesus manda tirar a sandália e tira o pó. Porque é o contrário disso aqui. Aquela cidade, por não aceitar, ela é uma maldição. Então eu não quero nem levar o pó para mim. Isso me contamina. O sagrado é para aproximar. O mal é para eu me afastar dele. Certo? Então, qual outra dimensão aqui? Essa dimensão de se unir-se. E aqui, pegando até o que nós falamos de Betel e aqui, você vê que o símbolo, ele atinge o lugar e não somente uma coisa. Tá? Por isso, a Eucaristia é celebrada num lugar que a gente chama de igreja, e aquela igreja se torna também, para nós, um lugar sagrado. Um lugar de estar com Deus. Certo? Tá? Vamos pegar o versículo 18 aí. Desse mesmo capítulo. Eles obedecerão a tua voz e tu irás ao rei do Egito, com os anciãos de Israel. Ele direis: o Senhor, Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. Por isso, deixa-nos agora caminhar 3 dias no deserto adentro, a fim de oferecer sacrifício ao Senhor nosso Deus. A gente fala muito que a Páscoa é a libertação da escravidão, certo? É. Mas a primeira razão que Moisés apresenta para sair não é a libertação. A primeira razão é adorar a Deus. E no Egito isso não poderia acontecer. Tinha que ser no deserto. Tá? Isso é para mostrar o quê? A importância que é essa dimensão sacrificial na vida desse povo. Tá? Tanto que depois, nós não vamos ver isso, mas depois vai ter o templo, e depois vai ter a queda do templo. Esse texto aqui, obviamente, também se refere, obviamente, a isso, a saudade dos israelitas, dos judeus do templo, tá? Então, é a razão do nosso viver, tá? O lugar de se unir ao próprio Deus. Vamos pegar Êxodo, esse mesmo livro do Êxodo, capítulo 24, que é a conclusão da aliança. Nós vamos ler, e para eu não ficar as perguntas, eu já vou fazer a pergunta antes do texto, para até ajudar vocês. Vão vendo os elementos que tem nesse texto e a relação que ele tem com a liturgia sacramental. Então, a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 11. E conforme a gente for lendo, na cabeça de vocês, vão fazendo as relações com a nossa
liturgia sacramental. Tudo bem? Tá? Então vamos lá. Depois aí a gente pergunta, tá bom? Para ver se vocês prestaram atenção mesmo. Vamos lá. Então o Senhor disse a Moisés: sobe até o Senhor, tu e Abraão, Nadab e Abiú, e os 70 anciãos de Israel, e prostrai-vos à distância. Apenas Moisés se aproximará do Senhor. Os outros não devem se aproximar, e o povo não deve subir com ele. Moisés veio então transmitir ao povo todas as palavras e todas as normas do Senhor. O povo respondeu em coro: todas as palavras que o Senhor falou, nós as poremos em prática. Então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e ele se levantou bem cedo e edificou ao pé da montanha um altar e 12 pedras erguidas, representando as 12 tribos de Israel. Em seguida, mandou alguns jovens israelitas oferecer holocaustos e imolar novilhos como sacrifício de paz, ou sacrifício de comunhão, que deve estar na Bíblia de vocês isso, para o Senhor. Mas Moisés pegou a metade do sangue, colocou em vasilhas e derramou a outra metade sobre o altar. Tomou depois o livro da aliança e o leu em voz alta ao povo, que respondeu: poremos em prática tudo que o Senhor falou e obedeceremos. Moisés pegou então o sangue e aspergiu com ele o povo e disse: eis o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, confirmando todas essas palavras. E Moisés subiu com Arão, Nadab e Abiú e os 70 dos anciãos de Israel. E eles viram o Senhor de Israel. Debaixo dos pés dele havia um pavimento de safira, límpido como o próprio céu. E ele não estendeu a mão contra os príncipes dos israelitas. Eles contemplaram a Deus e comeram e beberam. O que vocês veem aqui da nossa liturgia? Tem alguma coisa ou não? Olha como o texto se divide, gente. Primeira coisa, o que Moisés fez? A primeira parte do texto, o que é? Sobre o quê? Sobre o quê? Oi? A palavra. A segunda parte é sobre o quê? O sacrifício. Da mesma forma da missa, gente. Da mesma forma. Tá? Presta atenção. Moisés pega, faz o sacrifício, metade do sangue ele faz o quê? Ele coloca sobre o altar. A outra metade ele põe numa vasilha. Ele pega o sangue e asperge no povo. Qual que é o significado disso? Mais do que comunhão, é essa união do povo com o altar. Sim ou não? E o símbolo aí é o elemento sacrificado, né? Sim, é o mesmo que a gente faz hoje, né? A mesma coisa. Na oração eucarística 1, a gente reza, o padre reza lá, para que ao participarmos desse altar, recebendo o corpo e o sangue de Cristo, sejamos repressos de todas as graças e bênçãos do céu. É a mesma coisa. É o mesmo processo. Ficou claro? O exemplo que eu sempre dou é, quando vocês vão em missa que tem incenso, então, se prestarem atenção, na hora que vai incensar as oferendas do altar, o padre ou o bispo, ele pega o turíbulo, ele faz 3 de 2, certo? Ele circunda o altar,
dá o turíbulo para o toriferário incensa o presidente. 3-2. Ele pega o turíbulo, vai diante de vocês, 3-2. Não é diferente. A mesma oferenda do altar é aquele povo vai se oferecer junto com ela. Quando que a gente faz isso? Quando o padre convida vocês, ele fala: orai, irmãos e irmãs, para que levando ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. A gente une a nossa vida àquilo que celebra no altar. Ficou claro? Sim? Porque assim, podia ter uma interpretação errônea, né? A hora que ele faz a aspersão com o sangue, ser a bênção, né? Mas na verdade é a comunhão, né? É a distribuição, a fração. Não, mas comunhão é bênção, bênção é comunhão. Isso é tranquilo, tá? Vamos pegar agora, como nós falamos de Jesus, né? Ele é o verdadeiro sacerdote, altar e vítima. Então, primeiro em João 1,14, que é famoso aí, né? João, capítulo 1, versículo 14. E a palavra se fez carne e veio morar entre nós, abriu tenda entre nós, habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, essa palavra, ela habita entre nós, ela vem fazer morada. Então, o que acontece? A carne, a matéria, se torna canal da graça de Deus. A matéria se torna instrumento da graça de Deus. O que os pais da igreja falam é o quê? Aquilo que era visível em Jesus passa para os sacramentos, tá? O Jesus é Deus e homem, tá? Então Jesus não é 50% Deus e 50% homem. A gente teria que falar heresia. Então a gente fala assim, ó, até aqui é o Jesus humano, até aqui é o Jesus divino. Em Jesus é 100% Deus e 100% homem. Ele é totalmente Deus e totalmente homem. Então, se nós estamos falando de símbolo aqui, tudo aquilo que Jesus faz é simbólico, é união com Deus, com o Pai pelo Espírito. Sim? Tá? Portanto, os gestos de Jesus são gestos que a gente chama de salvíficos. E esses gestos é que vieram para o que a gente chama de economia sacramental, processo sacramental. Tá? Então vamos pegar João 9, que é a cura do cego de nascença. E aqui o João 9 é o capítulo inteiro, né? Mas não vamos ler inteiro, tá? Então vem um cego de nascença, Então vamos lá no versículo 6. Vamos ver aquilo que é o sacramental aqui. Dito isso, que ele fala, eu estou no mundo, sou a luz do mundo, cuspiu no chão, fez um pouco de lama, aplicou os olhos do cego e disse-lhe, vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Gente, presta atenção. Jesus não teria o poder de nem chegar perto do cego e falar, cura. Sim ou não? Sim. Mas ele fez todo esse ritual. Agora, imagine a cena. Jesus cuspindo, pega aquele barro, passa nos olhos do cego
e manda ele para a piscina do enviado se lavar. Se Jesus é Deus e homem, obviamente esse barro remete àquilo que está em Gênesis 3. Somos boneco de barro. Então Jesus está recriando os olhos do cego. Tá? Que depois nós vamos ver que ele vê Jesus primeiro como homem, depois como profeta, depois como Deus. Então é o nosso próprio desenvolver aí para compreender Jesus. Mas aqui não é a interpretação de João 9 que a gente está trabalhando. O que é importante a gente ver aqui? Gente, os protestantes muitas vezes nos acusam nós católicos de materialistas. Não é no sentido do dinheiro, mas no sentido de usar matéria. Mas o próprio Jesus fez isso. O próprio Jesus teve gestos simbólicos que aí a gente vai chamar depois de sacramentais. O próprio Jesus teve. Agora vamos pensar daquilo que vocês já ouviram muitas vezes. Citem para mim outros gestos de Jesus que ele salvou, que ele curou pessoas. Porque quando ele cura alguém, Jesus não fala, vai, tua fé te curou. O que ele fala? Vai, tua fé te salvou. Por quê? Porque não é só a cura. A cura traz a aproximação com o próprio Jesus. E é isso que a gente chama de salvação. Sim? Quais outros gestos de Jesus? Vocês lembram de algum ou não? Isto. Ela toca a barra da roupa dele e ele faz a pergunta, quem me tocou? Ele poderia deixar passar, mas por que ele não deixa? Porque ele quer que aquela mulher, ela não só seja curada, mas ela seja salva, reconhecendo nele o Salvador. Certo? O que mais? Lembra de outros gestos? Mas dessa aí da mulher também tem toda aquela história da mulher na época, né? Tem. Ele dedicar-se a uma mulher ali, naquele meio daquela multidão toda. Não, aí dá uma exegese enorme. Aí vocês vão ver com o número 12, por que ela estava 12 anos. E é dentro da filha de Jairo, que tinha 12 anos também. O que é 12 na Bíblia? Então, 12 tribos, quem são as 12 tribos? Então, mais 12 apóstolos e 12 tribos. Que eles representam o quê? O povo. Então, o que essa mulher e a menina representam? O povo. Porque mulher sangrando, qual que é o símbolo disso? Não. Não. Ela não dá filho, ela é estéril, ela está perdendo vida, é o que o povo está acontecendo. Tá? Então Jesus vem restituir uma menina de 12 anos e ele vem restituir essa mulher. É o símbolo do próprio povo, mais do que a cura em si. Tá? Outros gestos de Jesus. Vocês lembram ou não? Oi? Impor as mãos quando cura. Tá? E uma coisa bonita, né? Se Jesus abraça a criança, Deus abraça a criança. Tá? Se Jesus dialoga com a mulher, como em João 4, e todo o discurso sobre a água viva, é Deus falando ali. Então Jesus tem gestos sacramentais que passam por sacramento, por exemplo. Na multiplicação dos pães, ele eleva os olhos aos céus e multiplica os pães. O mesmo gesto está na oração eucarística 1 e na 5, que o padre ergue os olhos ao céu. Tá? Tem uma passagem que ele toca com saliva. Com saliva, a cura do mudo. Então são gestos. Jesus se utilizou de gestos simbólicos. Esses gestos foram para os sacramentos. Tá? Que é o que nós vamos ver. Agora, pegando essa folha que vocês pegaram lá, é o que nós vamos ver agora.
aquela, vou chamar não é tradução, mas é definição de rito como sendo uma manifestação visual dos símbolos, eu chamo de invisível. Sim, é trazer aquilo que é do próprio Jesus. Que é do próprio Jesus. Né? Oi? Que é a própria liturgia. Que é a própria liturgia. Tá? Essa primeira tabelinha é coisa que todo mundo já sabe, mas só para a gente lembrar, porque o mais importante a gente vê na Bíblia. Obviamente, gente, a gente não vai pegar todas essas passagens aqui, que a gente sairia daqui 5 horas da manhã, tá? Mas daí vocês levam, a gente vai pegar só para fazer o quê? Isso que nós vimos do simbólico, nós vamos trazer agora para identificar isso nos sacramentos. Correto? Tá? Bom, primeiro o batismo. Todo sacramento tem matéria e forma, né? Então aquilo que é a matéria e a forma são as palavras que dá a razão de ser daquele símbolo, certo? Então no caso do batismo a matéria é a água natural, a forma eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, falando o nome da pessoa. Quem é o sujeito? Toda pessoa viva ainda não batizada. O ministro, o bispo, o presbítero, o diácono, emergencialmente, qualquer pessoa que tenha a intenção de fazer aquilo que a igreja faz. Qual é o efeito? O efeito é a justificação, a graça sacramental, e que imprime caráter, que quer imprimir caráter? É a transformação da pessoa. A partir daquele momento, aquela pessoa é filho de Deus, foi tornado assim, e ninguém mais pode mudar isso. E a remissão dos pecados. Vamos lá nas passagens bíblicas, na segunda página aí, tá? Então aí tem muita passagem, tá? Mas vamos pegar algumas só aqui, tá? Vamos pegar primeiro Romanos 6. Romanos 6 é a leitura do Novo Testamento, exceto o Evangelho, que está na vigília pascal, tá? Então, é obviamente uma leitura batismal e extremamente importante. No versículo 3: acaso ignorais que todos nós, batizados no Cristo Jesus, é na sua morte que fomos batizados? Pelo batismo fomos sepultados juntamente com ele na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos, por meio da glória do Pai, assim também nós caminhemos numa vida nova. E essa é a forma, vamos colocar assim, né? Você pode se banhar, e o batismo é banho, é mergulho, e ter várias razões para isso. São Paulo, ele mostra qual a razão de batizar. A razão de batizar é morrer com Cristo, se unir à Trindade para um dia ressuscitar com Ele. Então São Paulo dá o quê? Ele enquadra, tá, o símbolo. Ele enquadra o derramar água, o banhar-se na água, o mergulhar na água. Isso não é um banho qualquer. Isso daí é transformação. Quando alguém morre, morreu, tá? Então aí não tem morrer e voltar nesse ponto. Você está morto com Cristo, você está morto com Cristo, para ressuscitar com Ele. Isso te marcou pelo resto da sua vida. Claro? Tá? Vamos pegar João. Eu queria pegar uma outra passagem. Deixa eu ver aqui.
Isto. Pega a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 6. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 6. Este é aquele que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo, não somente pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. 3 são os que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes. O que o Espírito está fazendo aqui? Porque ele vem falar que não é um banho qualquer. Esse banho é a imersão na morte de Cristo, por isso o sangue, e nos dá o Espírito. Nos dá verdadeiramente a presença de Deus. E aí a pergunta para a gente fazer é: para que isso? Então vamos pegar 1 Coríntios 6, versículo 11. 1 Coríntios 6, versículo 11. Fostes, porém, lavados, fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Primeiro, palavras-chave aí, lavados. Obviamente, lavados aí é o sacramento do batismo. E esse lavados nos santifica, quer dizer o quê? Nos une a Deus, mas também nos justifica. O que vocês entendem por o batismo nos justifica? O que vocês entendem por isso? Então, por quê? Não tem mais culpa, mas o que o justificar tem a ver com isso? Então, gente, palavra justificar, o que é justificar? Olha a palavra em si. O que tem na palavra justificar? Não, justificar. Tornar justo. A justiça de Deus, ela entra em nós. A justiça de Deus faz parte de nós. Isso que é o importante. Deu para entender? Essa é a graça do batismo. A partir do nosso batismo, não sou eu, lembra lá de Babel, etc., não sou eu que me torno justo. É o batismo, a graça batismal que me torna justo. Tá? Portanto, é Deus que me salva. Não sou eu que salvo a mim mesmo. A teoria da reencarnação, ela está baseada em quê? Sou eu que me salvo. Porque pela reencarnação eu não preciso de Deus. Eu vou passar por milhões de vidas e eu mesmo vou me salvar. Por isso é impossível conciliar reencarnação com cristianismo. Não dá. É impossível. Tá? Em Efésios 4:5, não precisamos ir lá, há um só Deus, um só batismo, né? O sacramento é uno, ele faz parte da vida da gente e ele é um, não é um batismo maior do que o outro. O mesmo batismo do Papa Francisco, o mesmo batismo de séculos atrás, vai ser o mesmo batismo de futuro, é a mesma graça que nos leva para Deus. É a mesma graça batismal que nos leva para Deus, tá? Vamos pegar Mateus 28. Versículo 19.
E depois, e fazei discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-os a observar tudo o que vos mandei. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Bom, aqui é o resumo de toda a pastoral da igreja, para vocês terem uma ideia, tá? Discípulos meus, quem são aqueles discípulos? Os discípulos são aqueles que verdadeiramente vivem essa fé. Mas, versículo 20, ensinai-os. O que é ensinar? Ensinar é dar a palavra. Então, no ensinar está toda a dimensão da palavra. Batizando-os, toda a dimensão sacerdotal. Somos batizados com Cristo, unidos a Cristo, sacerdote, profeta e rei. Então, toda essa dimensão de se oferecer e de estar em Deus. E isso nos torna verdadeiros discípulos do Senhor. E discípulos do Senhor, conforme está em João 13:34, amai-vos aos outros como eu vos amei. Assim vos reconhecerão como meus discípulos. Então, toda essa dimensão de estar a serviço. Então, o batismo nos consagra pela palavra para sermos verdadeiros discípulos do Senhor. Tudo bem? Tá? Vamos pegar agora no sacramento, mudando para outro sacramento, sacramento da confirmação. Então vamos pegar nossa tabelinha lá. Matéria, unção do crisma, que é o óleo, e imposição das mãos. Então, ao mesmo tempo, impõe as mãos e unge. A forma, recebe por esta unção o Espírito Santo, o dom de Deus. O sujeito, toda pessoa viva, já batizada e não confirmada. Por quê? Porque ele confere caráter também. Somos configurados aí como testemunhas do Senhor, tá? E se você se torna testemunha, você não pode se destornar, né? Então, transformado está. E o bispo é o ministro original, que aí o presbítero pode substituí-lo. E vamos lá na passagem bíblica. Então, a primeira passagem, que é Atos 8. Então, vamos lá. Atos 8, versículo 15. Atos 8, versículo 15. Chegando a... Bom, primeiro 14 aí. Então, os apóstolos estavam em Jerusalém, souberam que a Samaria acolhera a palavra de Deus, e enviaram para lá Pedro e João. Chegando ali, oraram pelos habitantes da Samaria para que recebessem o Espírito Santo. Pois o Espírito ainda não viera sobre eles, nenhum deles, só tinham recebido o batismo em nome do Senhor Jesus. Pedro e João impuseram-lhe as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Então, é dessa distinção entre batismo e receber o Espírito que a igreja leu esse sacramento chamado confirmação. Primeira coisa, gente, só abrindo um parênteses, nunca fala é confirmação porque a pessoa vai confirmar batismo, não é essa a intenção. É confirmação, porque como na tabela, qual é a graça? Recebe o aumento da graça para poder testemunhar. Então a confirmação não é da pessoa, a confirmação é do próprio Deus. E confirmar no sentido de que levar à perfeição o batismo pela recepção do Espírito Santo. Para quê? Para testemunhar. Para testemunhar. Certo? Olha o versículo 18 aí. Simão viu que o Espírito Santo era comunicado pela imposição das mãos dos apóstolos. Que nós não vamos entrar em Simão, mas pela imposição das mãos. Por isso que até hoje a imposição das mãos é esse símbolo maior da recepção do Espírito Santo. E dos apóstolos, por isso que normalmente é o bispo que confere esse sacramento.
Tudo bem? Tá? Vocês veem que as passagens são poucas, né? Aí vai remeter a Atos 2, né? E Atos 2 é o símbolo maior também desse Pentecostes, tá? Em João 14, 17, vai ter a promessa. Jesus fala do outro Paráclito, que o primeiro é ele, tá? E vamos lá, já que está pertinho aí, vamos lá em Atos 2:4, que é o Pentecostes, porque afinal do conto o sacramento do crisma é o Pentecostes. Todos ficaram repletos do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas, o contrário de Babel, conforme o Espírito lhes concedia que expressasse. Então, ao receber o Espírito Santo, por quê? O que é esse falar em outra língua? É esse testemunhar. Porque eles falaram para quê? Para falar qualquer coisa? Não. Eles falaram para anunciar Jesus. Para testemunhar. Tá? Então o Espírito Santo vem na vida do crismando para torná-lo testemunha do Senhor. Como foi com os apóstolos. Tudo bem? Tá? Vamos lá na nossa tabelinha. Sacramento da Eucaristia. Matéria, pão ázimo e vinho de videira. Tá? Por que não pode ser vinho de maçã? Por que não pode ser broa de milho? Porque a matéria toca o fundador. Jesus pegou pão de trigo e vinho de uva. E aí tem todo o simbolismo deles. Então, o sacramento, gente, não somos nós que escolhemos. Ele tem raiz nessa história toda, que começa lá em Melquisedeque, como nós vimos, esse pão e esse vinho. Tá? Então, a gente não tem autoridade para mudar isso. Para mudar. E não é nada contra o milho. O milho é algo bom. Mas não é questão de ser bom ou não ser. A questão aí é, voltar à palavra, simbólica. Tá? Não. Também não. E o Código Canônico penaliza até se fizer com uma matéria sem a outra. E um exemplo disso, gente, é o Cardeal Vantuan. O Cardeal Vantuan foi 14 ou 18 anos trancado dentro de uma cela no Vietnã. Tá? Ele celebrava com a mão uma gota de vinho e um pedacinho de pão. E ali ele celebrava a Eucaristia. Tá? Então, a matéria não pode ser mudada nesse ponto. É que nem a emergência vão batizar com cerveja, não pode. Tem que ser água. Tá? Tem que ser água. Certo? A forma, aquela que você já conhece. Tomai todos e comei, isso é meu corpo. Tomai todos e bebei, isso é meu sangue. Né? Quem é o sujeito? Todo batizado, que está em estado de graça, e fez primeira comunhão, foi preparado, conforme diz o direito canônico. E aí o ministro, o sacerdote ordenado, que é o bispo ou padre, aumenta a graça santificante, dá o perdão dos pecados veniais e herança da vida eterna. Então vamos lá nas passagens bíblicas. A primeira que a gente vai pegar é 1 Coríntios 11, 23. Vocês poderiam falar, mas e o Evangelho? Está em 3 evangelhos, que não são nos sinóticos, porque João vai tratar isso em João 6, que é um verdadeiro tratado sobre Eucaristia. Mas Mateus, Marcos Marcos é mais ou menos anos 70, um pouco depois. Mateus e Lucas é ano 80, e no final do século lá é João. Esse texto que nós vamos ler de 1 Coríntios 11, 23, é 20 e poucos anos depois de Jesus. Então, o texto mais recente sobre a Eucaristia é este daqui.
Tá? O mais perto de Jesus é esse aqui. Tá bom? Então vamos lá. De fato, o que eu recebi do Senhor, eu também vos transmiti. São Paulo não conheceu Jesus na carne, como ele disse. Tá? São Paulo teve a aparição do ressuscitado, aquela coisa toda. Mas quando ele fala aqui, o que eu recebi do Senhor, é o que eu recebi da igreja. Certo? É isso que a gente chama de tradição, com T maiúsculo. Tá? Na noite em que ia ser entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e depois de dar graças, partiu e disse: este é meu corpo entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice, dizendo: esse é o cálice, a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. De fato, todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Então, esse fazei é o que a gente cumpre até hoje. E é isso que é liturgia. A liturgia não é um pensar, não é um falar, é um fazer. E naquela noite tomou o pão e disse: esse é meu corpo. Então, fazer em memória de mim, memória não é só fazer de conta, memória não é recordar, memória é tornar presente isso daqui. Porque quem fez está vivo e atuante, que é o próprio Deus. Então, quando fala fazer em memória de mim, ele está presente, realizando a Eucaristia, a ação de graça. Ficou claro? Tá? Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós e realizando tudo isso. Tá? Vamos pegar João 6, versículo 35. João 6, versículo 35. Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Versículo, agora o próximo aí, vamos pegar todos para a gente volta explicando. Tá? 41. Então os judeus começaram a murmurar contra Jesus, dizendo: eu sou o pão que desceu do céu. 48. Eu sou o pão da vida. Versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Gente, mais claro que isso é impossível. Então, mas é pão, faz de conta, não é? É carne. Por que fala de carne, que é o sarx lá do grego? É porque é sacrifício. É sacrifício. E quem comer, então não é fazer de conta. E não é, como diz certas correntes protestantes, o comer é acreditar. Não, o comer é comer. O comer é comer. Certo? E quando ele fala fazer isso em memória de mim, a gente une aqui. Então, se é fazer em memória de mim, é comer, então nós temos que comer. Então, a Eucaristia é. Então, por quê? Você pode dar conotações várias nisso, né? Como muitos protestantes falam, não, é comer mesmo. E é carne. E é ele. Porque é o pão da vida, é o pão vivo. Então, é tudo unido aqui. Tá? Não é... A primeira parte, claro que está a fé aqui. Mas aqui, no 51, fica claro que é este o sacramento. Tudo bem? Tá?
Vamos, aqui tem outras passagens, depois em casa, se vocês quiserem estudar e ver, tem muita coisa. Vamos lá, voltar na tabelinha. Sacramento da penitência. A matéria é os pecados confessados, né? Então, às vezes a pessoa, o padre, eu tô aqui, mas não sei, se não tem pecado, não pode ter sacramento, gente. Não pode o padre abençoar o quê? A intenção da pessoa? Tem que confessar. Então, a matéria é o pecado. A absolvição, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O sujeito, aquele que é batizado, né? Que está arrependido. O sacerdote ordenado, então bispo e padre, infunde a graça santificante e perdoa aí todos os pecados. Vamos pegar lá João 20, que é a passagem mais clara sobre isto, tá? João 20, 23. Então é o ressuscitado, tá? No 22. Dito isto, a paz seja convosco, soprou sobre eles e falou: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. A quem os retiverdes, lhes serão retidos. Então, gente, querendo ou não, o que Jesus está fazendo aqui em João 20? Ele está tornando esses homens instrumento do perdão para as pessoas. Então aqui não tem como tergiversar, falar assim, não, eu posso confessar direto com Deus. Se ele mandou perdoar, é porque há pessoas que são instrumentos do perdão de Deus. Tá? Aí os protestantes vão falar o quê? Não, ele deu para o conjunto da igreja. Mas o que eu vou fazer que é os apóstolos que estão aqui? Tá? E que isso foi exercido na igreja durante séculos. Esse perdão através. E aquilo que a gente vê em foto, o Papa Francisco lá, na Basílica de São Pedro, ajoelhado na frente do padre e confessando. Então não importa quem seja o cristão. Se é papa, se é bispo, se é padre, todo mundo tem que confessar e receber o perdão. Então eu não posso, padre Claudinei, vou na frente do espelho da absolvição, não posso fazer isso. Eu tenho que procurar um padre para me confessar. Porque eu preciso desse instrumento do perdão de Deus. A autossuficiência é válida. Olha, e isso daí a gente vê fora da igreja, né? Jung, Carl Gustav Jung, que é o discípulo de Freud, uma das linhas aí da psicologia, ele falava assim, eu tenho muitos clientes protestantes e muitos clientes judeus e poucos clientes católicos. E ele vai dar a razão, tanto que, se vocês quiserem ler um livro de Jung, que é o símbolo da transformação da missa, é uma aula sobre sacrifício e símbolo. E ele é protestante. Tá? E ele vai falar o quê? Por quê? Porque o católico trabalha isso. E um dos canais é o sacramento da confissão. Porque a potência que tem isso a nível da graça, sim, mas também a nível psicológico. Também a nível psicológico. Tá? E eu não estou falando de um padre, de um bispo, eu estou falando de alguém de fora falando isso. Tá? Outras passagens poderiam ser vistas com relação a isso. Por exemplo, não precisamos ir lá, quer dizer, Mateus 16, como também Mateus 18, 18, é a mesma coisa, aí o conjunto, né,
da igreja perdoando, mas a maior mesmo é realmente João 20, 22, 23, tá? Outro sacramento, a unção dos enfermos. Então vamos lá em Marcos. Bom, primeiro a tabelinha lá, né? Não esqueci da tabelinha. Então a matéria é o óleo de oliva, benzido na quinta-feira santa ou extraordinariamente pelo ministro. E extraordinariamente pode ser qualquer óleo vegetal, tá? Não precisa ser óleo, não pode benzer óleo diesel, por exemplo. Mas óleo vegetal qualquer um. Então pode ser de oliva, pode ser de soja, pode ser de girassol, não tem problema. Por essa santa unção e pela sua infinita misericórdia, Senhor, venha te auxílio com a graça do Espírito Santo, para que liberte o seu pecado, ele te salve, e na sua bondade alivie os teus sofrimentos. Tá? O sujeito é todo batizado, com a idade da razão, não pode dar unção dos enfermos para criança abaixo de 7 anos, e é o sacerdote, é bispo e padre, e a união com Cristo, né? Unir o nosso sofrimento ao Cristo. O sacramento da unção dos enfermos, gente, ele pode causar 3 coisas, né? Ou a pessoa é curada, ou a pessoa morre, ou a pessoa permanece doente. Só que uma graça nos 3 casos acontecem. É o que a gente chama da graça do alívio. A pessoa unida a Cristo, se ela morre, está unida a Cristo para sempre. Se ela é curada, o alívio veio. Bom, também se ela foi para o céu, o alívio está agora para sempre, né? Mas se ela é curada, o alívio veio. Mas se ela não é curada, o alívio vem da mesma maneira. Isso daí vocês podem conversar com idosos ou doentes que recebem a unção. A pessoa fala assim, olha, eu continuo doente, mas é outra maneira que eu levo a doença agora. Porque essa união com Cristo traz alívio. Alívio quer dizer o quê? Torna leve aquela cruz. Torna leve aquela cruz. Tá? Então, seja qualquer coisa que aconteça, a graça do alívio sempre vem. Tá? Então, vamos pegar lá Marcos 6. Só uma questãozinha. A gente pode fazer uma correlação, a graça do alívio, né? Naquele ponto que o senhor falou da confissão, que é um alívio... Sim. É a cura da alma aí, né? Sim. O senhor falou psicológico e... Sim. E aí sim, na unção dos enfermos, esse alívio vem a nível físico até. E também perdoa os pecados também. Mas vem a nível físico até. Tá? Mesmo que a pessoa continue doente. Tá? Então vamos pegar lá Marcos 6, versículo 5. Não é esse não. Né? Versículo 13, perdão. Expulsavam muitos demônios, ungiam com óleo numerosos enfermos e faziam curas. Então a base do evangelho para o sacramento da unção dos enfermos é essa daqui, tá? A outra base que aí é sempre colocada dentro do... Então vamos pegar lá Tiago, a carta de Tiago, capítulo 5, versículo 15. Tiago, capítulo 5, versículo 15. Esse versículo aqui, no começo do sacramento da unção dos enfermos, ele é dito, e a igreja fala pelo apóstolo Tiago, é essa passagem aqui.
Versículo 14. Alguém dentre vós está enfermo? Mande chamar os anciãos da igreja. Ancião em grego é presbítero, tá? Para que orem sobre ele, ungindo com óleo no nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente. Repara que aqui não fala curar, salvará, tá? E o Senhor o reerguerá. Se tiver cometido pecado, receberá o perdão. Então, é daqui que vem o sacramento. Aquela hora você levantou a mão e não... Tá? Precede a fé. É. Não pode ser uma pessoa que não professa a fé. Não. Se essa pessoa não professa a fé, ela tem que confessar antes. Aí ela pode receber a unção dos enfermos. Se ela não é batizada, então batiza ela. Sim. E o que não falta é milagre, gente. O que não falta. E aí a coisa não é sacramental mesmo, né? Porque o sacramento é que joga pelo operado, quer dizer, é o próprio Cristo ali atuando, né? Vamos lá. O sacramento da ordem. Vamos lá na nossa tabelinha. O gesto é a imposição das mãos, a oração consecratória, seja que grau for, diaconato, presbiterato ou episcopado, se impõe as mãos, tá? Que aí no caso é pelo bispo, aí do batizado do sacramento masculino, e torna-se aí ministro de Deus. Tornado é outro sacramento com caráter, tornado não pode destornar, né? Ele está configurado a Cristo, tá? Vamos pegar lá 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4. Bom, primeiro, gente, não precisamos voltar lá, é aquela passagem da Eucaristia. Se Jesus vira para os apóstolos e fala, fazei em memória de mim, ali já está o sacramento da ordem, viu? Tanto que dentro das matérias da teologia, não tem teologia separada da Eucaristia da ordem. A matéria é a mesma, tá? A matéria é igual. Vocês podem entrar em site, vocês vão ver em qualquer faculdade de teologia. É Eucaristia e ministérios. Então, até na teologia é unido porque um embrinca no outro aí, tá? Então, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Tá? Não te descuides do carisma que está em ti, da graça que está em ti, que te foi dado mediante a profecia acompanhada da imposição das mãos do presbitério. Capítulo 5, versículo 22. Não, aí, porque Timóteo é bispo, tá? Não te apresses a impor as mãos sobre ninguém, nem te tornes solidário com o pecado alheio, conserva-te puro. Porque aqui, olha o versículo 17 lá em cima, os presbíteros, Então, é a imposição das mãos e a oração. Já está aqui o sacramento, tá? Vamos pegar aí, 2 Timóteo 1,6. Por isso, quero exortar a reavivar o dom que Deus te concedeu pela imposição de minhas mãos. São Paulo falando. A imposição das minhas mãos te concedeu a graça, aí do caso do episcopado, de ser bispo. Certo? Então, aí o sacramento da ordem. Aí tá todas essas passagens aí, tá? No caso, agora vamos ao último sacramento, que é o matrimônio. Vamos lá. Tabelinha lá. Matéria. Consentimento pessoal irrevogável. Então, a matéria do sacramento do matrimônio é o consentimento. Tá? Que é externado na celebração pelo... Eu te recebo como minha esposa, fulana por minha esposa, e te prometo ser fiel na alegria, tá, certo?
Então, esse acolher o consentimento e dar o consentimento é a matéria do sacramento do matrimônio. A forma é essa forma aí, porque o consentimento ele vem de lá do profundo da pessoa. A forma é essa fórmula, né? Tá? Um homem e uma mulher, que são os próprios noivos, os ministros, e aí o vínculo matrimonial, tá? O que não falta aí é passagem, né, sobre isso. Mas a primeira, para a gente recordar, não precisamos ir lá, em Mateus 19, os fariseus chegam para Jesus e falam, Moisés nos deu a permissão de ter a carta de divórcio. Jesus vai falar, foi por causa da dureza do coração de vocês. No princípio não era assim. No princípio, conforme Gênesis 2, né, o homem deixará pai e mãe e formará com a mulher uma só carne. E aí Jesus completa, o que Deus uniu, o homem não separe. Isso não é uma maldição, gente, isso é uma bênção. É Deus quem une. Então, se essa união é feita por Deus, é feita por Ele, pelo próprio Deus. Tá? Em João 2, quando Jesus está nas bodas de Caná, a igreja sempre leu também. Ali, aquela presença, o reconhecimento do sacramento do matrimônio. Mas a maior passagem não está dentro do Evangelho, mas está na carta aos Efésios. Vamos pegar lá a carta de Efésios, capítulo 5, versículo 25. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo também amou a igreja e se entregou por ela. Maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Aqui o que São Paulo está fazendo? Unindo o sacramento, ou a relação homem-mulher, com a própria cruz de Cristo. Porque o matrimônio, o casamento existe fora da igreja, tá? Mas aqui ele pega, por isso que o catecismo vai falar, eleva sacramento. Ele pega isso que é natural e une a cruz de Cristo. Quando une a cruz de Cristo, se torna sacramento. Tá? Só por curiosidade. Isso está dentro do direito, né? Se duas pessoas casaram e os dois não são batizados, certo? E os dois se apresentam na paróquia porque eles querem ser batizados. O padre não vai celebrar o casamento dos dois. Mas no dia que eles recebem o batismo, eles já casaram ali. Entenderam? O batismo dos dois eleva aquela união a sacramento. Imediatamente. Imediatamente. Certo? Para mostrar o quê? É essa elevação da união ao sacramento. E não se faz casamento de pessoas assim. Porque o batismo é o próprio casamento. Tá? Ficou alguma dúvida, gente? Eu queria perguntar uma coisa. Sim, pois não. Voltando lá para o sacramento da ordem. Né? Os apóstolos, posso trazer para termos atuais, eles foram ordenados bispos no Pentecostes. Não, na última ceia. Na última ceia. Na última ceia. Tá, tudo bem. Agora, Paulo, foi no ato daquela pergunta, por que você me persegue, ou foi depois que ele... Não, aí é no contato com a igreja, porque ele é batizado
em Atos 9, depois do encontro com o Senhor. Então, depois aí, agora não mostra o momento de ordenação dele. Até depois de Damasco. Sim, sim. Nem naquele momento que cai... Isso. Não. Agora aí não tem o momento exato, né? Uhum. Não tem. Mais alguma pergunta, gente? Ficou alguma dúvida? Alguma lacuna em tudo isso? Ficou claro? A única coisa que eu gostaria de salientar, quando o senhor falou do sacramento da reconciliação do Cristo, que a gente chama de sacramento da responsabilidade. Sim. Até então, as catequeses entendiam que essa responsabilidade se voltava para quem? Não, é o sacramento do adulto cristão. É o sacramento da maturidade cristã, sim. Mas não pega a palavra confirmar para falar isso. A confirmação vem de Deus. E a resposta vem da pessoa. Mas não pode falar, eu estou aqui para confirmar meu batismo. Isso não. Isso está errado. Não associar a responsabilidade com confirmação. Isso só dá confusão. Tá? Isso não. Mas é o sacramento da responsabilidade, é o sacramento da maturidade cristã, é o sacramento que nos torna testemunha, é só da saudade de Cristo, como se falava antes do concílio, normal, não tem problema nenhum. Mas não vai falar, eu estou aqui para confirmar, porque isso não condiz com o nome do sacramento. Tá bom? Então vamos em pé, gente. Vamos entregar nas mãos do Senhor, rezando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós os damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. E dê em paz que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.